Muito bem, então dando continuidade aos nossos estudos do livro do Nielsen Schwang, de Introdução à Informação e Computação Quântica, a gente vai então trabalhar com um algoritmo chamado algoritmo exceção 1.4.4, é o de Deutsch-Josse Algorithm. Então, esse algoritmo é uma extensão, basicamente, do algoritmo de Deutsch, que a gente trabalhou na aula passada. E a ideia aqui é determinar se uma função ela é balanceada ou não, tá certo? Então, o que vem a cena? O que é uma função balanceada? O que a gente quer dizer com isso? Então, a ideia é o seguinte, a Alice ela manda para o Bob um certo número x, tá certo? Que é entre 0 e 2n menos 1. Então, Alice envia para o Bob um certo número x aqui, que está entre 0 e 2n menos 1. O Bob calcula uma função f de x, que é um f desse número aqui, e obtém como resposta ou 0 ou 1. Então você manda lá, sei lá, você tem um número de 8 qubits, você põe lá 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aí te dá 0, 1. Ah, tudo 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Te dá 0. Então ele vai entrando, qualquer número, manda um número binário para ele, e ele aplica numa função, e essa função ou retorna 0 ou retorna 1 para cada um desses números. Bom, o Bob ele promete usar essa função aí da seguinte maneira. Essa função ela é do seguinte tipo. Ou f de x é constante para todo e qualquer x, ou o f de x é balanceada. Ou seja, ela é igual a 1 para metade das possibilidades de x e 0 para a outra metade das possibilidades. Ok? Então, ou a f de x é constante, ou ela é balanceada. Por exemplo, sistema de 3 qubits, a gente tem aqui, ó, a base é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Então ela vai ser constante se, independente do meu x aqui, isso aqui seria o meu x. Independente da minha escolha, ela retorna sempre tudo 0 ou tudo 1. Tá certo? Isso seria então a minha função constante. Ela seria balanceada se para 4 desses, seja qual for os 4, não importa, ela retornasse 0 e para outros 4 ela retornasse 1. Então, por exemplo, para esse ele retorna 0 e para esse e para esse ela retorna 1. Então é uma função balanceada. Certo? E a função é sempre assim, ela não pode dar 6 vezes 0 e 2 vezes 1. Não, não é assim. A função ou ela é constante ou ela é balanceada.
o Bob não vai falar que tipo de função ele escolheu para Alice. E é isso que a Alice quer descobrir. A Alice vai descobrir se ele escolheu uma função constante ou uma função balanceada. Essa que é a ideia da Alice. Ele não pode roubar, não pode escolher uma que não é... Ele poderia pegar uma aqui que 6 vezes dá 0 e 2 vezes dá 1. Mas aí ele está quebrando a regra do jogo. A regra do jogo não é essa. Ou ele escolhe uma função constante, ou ele escolhe uma função balanceada. Seja como ele queira balancear. Quero pegar para os 4 primeiros ali 0 e para os 4 últimos 1. Não tem problema nenhum. Se ela for balanceada, está valendo. É uma regra do jogo. Tá certo? Muito bem. Então essa tarefa é determinar com toda certeza se o Bob escolheu uma função constante ou uma função balanceada. Tá certo? Bom, classicamente, a Alice, para ela determinar se essa função é constante ou balanceada, ela precisa enviar para o Bob, no caso aqui, ó, 4, pelo menos 5 deles, tá certo? Medidas para saber se é balanceada ou constante. Por quê? Ela enviou o primeiro, deu 0. Enviou o segundo, deu 0. Enviou o terceiro, deu 0. Enviou o quarto, deu 0. Tá certo? Ela só vai saber se essa função é constante ou balanceada quando ela mandar o quinto. Porque se der 0 de novo, pronto. É constante, porque aí não pode ser balanceada mais. Tá certo? Mas, se deu 1, pronto. Já sei que é balanceado. Não tem como descobrir. Agora, com menos que isso, ela não consegue. A não ser que ela dê uma sorte de ter 0 e depois 1. Pronto. Já sabe que é balanceado. Mas, se ele pegar, por exemplo, uma função constante, necessariamente, para ela ter certeza, ela tem que fazer, pelo menos, no caso aqui de 3 qubits, 5 medidas. Tá certo? Não tem como ela fazer isso sem mandar 5 números, pelo menos, para o Bob, no caso aí de um sistema de 3 qubits, que são 8 números. Tá claro? Professor, se caso fosse 2 qubits, eu enviaria 4 números, precisaria fazer 3 medidas. 3 medidas. Não tem como, porque vamos dar o primeiro deu 0, o segundo deu 0. Pode ser que os outros dois dê 1. E aí não... Então, se o primeiro der 0 e o segundo deu 0, tem que fazer a terceira para ver se a função é balanceada ou não. Então, o número de medidas, ou o número de operações que a Alice precisa enviar para o Bob é exatamente 2 elevado a n sobre 2 mais 1. Esse aqui é o número mágico. Então, se for 3 qubits, fica 2 elevado a terceira dá 8, dividido por 2 dá 4. Mais 1, que é 5. Se for 2 qubits, 2 elevado a 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, mais 1, 3 operações. Certo? Então, esse aqui é o número mínimo de valores que a Alice precisa enviar para o Bob, para ter certeza, de fato, né, determinar com certeza se a função é constante ou balanceada. Tá claro? Muito bem. O que a gente vai mostrar aqui é que se a Alice e o Bob trocarem qubits ao invés de bits, ou seja, na vez de enviar bits, enviar quantum bits para o Bob, e se o Bob calcular o f de x usando a operação unitária U de f, que a gente já conhece, que é a nossa operação lógica dada por isso aqui. Então, se o Bob calcular f de x usando essa operação unitária U de f, então a Alice ela é capaz de responder a pergunta se a função é constante ou balanceada com somente uma única rodada. Com uma única rodada, ela consegue determinar se a função é constante ou balanceada. Manda um número para ele e ela determina tudo. Ela sabe com precisão se a função é constante ou balanceada. Só que ela vai ter que mandar um quantum bit para ele e não bits
clássicos, tá certo? Essa aqui é a ideia. Muito bem. Então, como é o circuito que resolve essa tarefa em uma única rodada? Vamos lá. Então, o circuito é o seguinte. Então, a Alice vai entrar aqui com uma sequência de zeros. Uma sequência de zeros. Isso aqui significa que são N 0, 0, 0, 0. Se for 3, seria... Se for 2, seria 0, 0. Se for 3, seria 0, 0, 0. Se for 4, 0, 0, 0, 0. E assim por diante, certo? Só para não... Então, N zeros. E aqui, o Bob só tem um único 1 aqui. Certo? Aí, o que eu faço aqui? Então, aqui eu só estou dizendo uma linha, mas na realidade são N linhas, tá certo? Como se tivesse N entradas, tudo zero. Aí eu venho, aplico uma operação de Hadamard em cada um dos zeros. Todos. Aplica no primeiro, aplica no segundo, aplica no terceiro, aplica no quarto, aplica no cinco. Aplico em todos a operação de Hadamard. E também aplico a operação de Hadamard aqui no estado aqui do 1. Okay? Aí, esses estados vão servir de entrada para a minha operação U de F. Então, aqui vai chegar um X. O X vai ser um número que tem N bits, N qubits, tá certo? E aqui o meu Y, que é um único bit, qubits no caso, certo? Aplico o de F. Aqui, então, continua sendo X. E aqui vira o Y mais F de X. Certo? Sai aqui a resposta. Eu venho aqui e aplico novamente um Hadamard em cada um dos qubits. Todos os qubits eu aplico um Hadamard, certo? E aí então eu tenho aqui o estado final. É claro? Então eu tenho aqui 4 estados. Eu tenho aqui o meu estado psi0. Aí depois que eu fizer essas duas operações, eu tenho o estado psi1. Aí depois que eu faço essa operação aqui, eu tenho o meu estado psi2. E finalmente, depois que eu faço essa operação aqui, eu tenho o meu estado aqui psi3. Ok? Muito bem. Então, essa é o algoritmo. Eu vou mostrar que com esse algoritmo, eu sou capaz de responder a essa pergunta aqui, se esse f de x é constante ou balanceado, com uma única rodada, uma única medida. Certo? É isso que eu vou fazer. Então, muito bem. Vamos começar então a desenvolver o algoritmo, passo a passo. Esse e esse. Operação, as 4 operações. Muito bem. Como é que funciona isso aí? Então, o estado inicial é o meu psi0, que é então o meu zero aqui, produtório N, tá certo? Ou seja, N zeros e mais um 1 aqui, certo? Esse é o meu estado inicial. Aí eu vou aplicar o Hadamard em todos esses elementos aqui, tá certo? Como fica o estado, então, após aplicar a operação de Hadamard? Aqui, ó. Então, após a aplicação de Hadamard,
temos... Então, o estado vai ser esse aqui, ó. Ele vai ser um psi1. Eu vou escrever de uma forma compacta aqui e vou explicar para você o que é. Vai ter uma somatória em x, onde o x aqui pertence ao conjunto 0 e 1 elevado a n. E aqui vai ter x raiz de 2 elevado a n e a aplicação no Hadamard no 1 vai dar 0 menos 1 sobre raiz de 2. Certo? A grande pergunta é, bom, aqui é fácil de entender, né? Aplicou o Hadamard no 1, dá o 0 menos 1. Aplicou o Hadamard nesse monte de 0, dá essa coisa aqui. O que é isso aqui? O que é esse cara aqui? Ó? Quem que é ele? Aqui parece uma notação simplificada só, tá? Vou te explicar o que, ó. Imagina que eu tivesse 2 zeros somente. Vamos começar com n igual a 2, tá certo? Se eu tivesse n igual a 2, eu teria aqui 0 e 0, aplicaria o Hadamard no primeiro qubit e o Hadamard no segundo qubit. Então eu vou pôr aqui um H2 aqui e um H1 aqui, certo? Um Hadamard em cada um deles. A resposta seria o quê? 0 mais 1 sobre raiz de 2 e 0 mais 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Que dá 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. E aqui aparece o quê? Aparece 0, 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1, 1. Tá certo? Esse é o resultado da operação de Hadamard. Se fossem 3, eu teria aqui H1, H2, H3, aplicado em 0, 0, 0. O resultado seria o quê? 0 mais 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1 sobre raiz de 2 e 0 mais 1 sobre raiz de 2. Que me daria o quê? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. E aqui, ó, se você olhar, vai dar 0, 0, 0, mais 0, 0, 1, mais 0, 1, 0, mais 0, 1, 1, mais 1, 0, 0, mais 1, 0, 1, mais 1, 1, 0, mais 1, 1, 1. Tá certo? Isso, seria a terceira. Desculpa. Terceira. E aqui aparece todos os elementos. Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Todos, tá certo? Então isso aqui é basicamente isso. Essa somatória aqui, se for n qubits, você vai ter todos todos zeros e o último 1. Você vai ter todos os elementos da base somados, tá certo? Se fosse 4, ia ter o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 e assim por diante. Todos os elementos da base n somados. Essa é o resultado da operação de Hadamard numa sequência de 0. Certo? Você vai ter uma combinação linear de todos os elementos da base somados igualmente lá, ponderados com 1 sobre raiz de 2. É isso que eu quero dizer com isso aqui, ó. Essa somatória de x pertencente ao conjunto de zeros e 1 elevado a n significa isso aqui, ó. Todos zeros, todo zero e último 1 e assim por diante. Todos os elementos da base. Certo? Só uma notação simplificada para isso aqui. Tá claro qual que é a ideia do Hadamard? Sempre vai ser isso. Como é tudo 0 mais 1, 0 mais 1, 0 mais 1, 0 mais 1, produto tensorial desses 0 mais 1, o resultado vai ser
todos os elementos da base. Muito bem. Agora o que eu tenho que fazer? Então, dado o psi1, eu venho e aplico o meu U de F. Tá certo? Nesse elemento aqui agora. Ok? Se você se lembrar, aplicando o de F, o de F, o que ele fazia? Ele pegava um x e y, escrevia esse cara aqui, levava esse cara num x, vírgula, y mais f de x. Tá certo? É isso que ele faz. Ó. Leva x e y em x e y mais f de x. Ok? Então, aplicando isso no psi1, o que a gente vai ter? Se você se lembrar, o y, ó, de novo, era 0 menos 1. Tá certo? Ó? A resposta do U de F, ó, se você se lembrar da aula passada, o U de F, ele pega um estado que é x 0 menos 1 sobre raiz de 2, e ele leva no quê? No menos 1 elevado a f de x, x 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Essa é a operação. A gente fez lá no caso particular, onde a gente considerou x sendo 1 qubit só, mas se ele for 2 qubits, o resultado é sempre o mesmo, certo? O resultado da operação U de F é esse aqui. Esse é o resultado da aplicação do U de F quando ele atua no estado x, produto tensorial 0 menos 1. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Aqui está o meu x, que é esse monte de número no caso de 2 qubits, ou esse monte de número no caso de 3 qubits, e o y é 0 menos 1, como era antes, certo? Então o resultado disso aí, o U de F aplicado em psi1, ele dá o quê? O U de F aplicado em psi1 dá o meu psi2, tá certo? Que nada mais é do que... Então agora, ó, você tinha uma somatória desses, tá certo? Então, por exemplo, tinha 0, 0, 0 menos 1, raiz de 2, depois você tinha 0, 1, 0 menos 1 sobre raiz de 2, depois tem um 0. Então você vai ter uma somatória em x, onde o x aqui pertence aos conjuntos 0, 1 elevado a todos os n's, do que? De menos 1 elevado a f de x, x, aqui vai dar raiz de 2 elevado a n, e aqui dá 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Pode ficar um pouco confuso, depois a gente vai fazer um exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Mas a ideia é basicamente essa. Simplesmente apliquei isso, só que agora tinha uma somatória em x aqui, tá vendo? Mas se tivesse uma somatória em x, a somatória vem para fora aqui, aplica o... Então fica uma somatória em x aqui, onde o x vai valer, no caso se fosse 2 qubits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Os 4 valores possíveis de x. Ah, se fosse 3 qubits, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. São os 8 casos, no caso de 3 qubits. Se fosse 4, seria 2 elevado a quarta. Se fosse 5, 2 elevado a quinta. Todos os x ali, todos eles. Certo? Por isso que tem a somatória em x. Muito bem. Aí, na sequência, a operação de Hadamard é, então, aplicada sobre todos esses x. Tá certo? Vou aplicar o Hadamard sobre todos os x. Bom, como é que fica essa operação de Hadamard? Então, só especificando aqui,
Na sequência, aplicamos a operação Hadamard sobre x, tá certo? Sobre o estado x. Como é que é a operação de Hadamard? Então, ó, imagine que a gente tivesse um único qubit. H aplicado em x, ela é igual, ó, eu vou escrever uma fórmula aqui, depois eu vou provar que ela é verdade, tá certo? Primeiro um qubit. H elevado aplicado em x, ela é igual a uma somatória em z menos 1 aplicado a x vezes z, z sobre raiz de 2. Nossa, agora ferrou. Não, vamos lá. Então, vamos por exemplo, ó. Se o x for igual a zero, tá certo? For o estado zero. Então, ó, vamos aplicar aqui, ó. H aplicado em zero é igual ao quê? Uma somatória em z. No caso, meu z ele vai valer 0 ou 1. Tá certo? Aí o que eu vou ter? Seguindo a regra aqui, ó. Menos 1 elevado a 0 vezes z, porque o meu x vale 0, tá vendo? Peguei o x0, então o x vale 0, vezes z, z sobre raiz de 2. Vou fazer a somatória agora. Então eu vou ter menos 1 elevado a 0 vezes 0, 0 sobre raiz de 2, mais menos 1 elevado a 0 vezes 1, 1 sobre raiz de 2. E o resultado aqui vai dar menos 1 elevado a 0 dá 1, menos 1 elevado a 0 vezes 1 é 0, né? Menos 1 elevado a 0 dá 1. Então esse aqui fica 0 mais 1 sobre raiz de 2. Como deveria ser. Hadamard aplicado em 0 dá 0 mais 1 sobre raiz de 2. Se for aplicado em 1, então isso aqui vai me dar uma somatória em z, 0 e 1, menos 1, 1, né? Porque agora o x vale 1, vezes z, z sobre raiz de 2. E isso aqui vai me dar o quê? Então, as duas somatórias, z valendo 0 e z valendo 1. Menos 1 elevado a 1 vezes 0, 0 sobre raiz de 2, mais menos 1 elevado a 1 vezes 1, 1 sobre raiz de 2. Isso aqui dá 1 vezes 0 dá 0, menos 1 elevado a 0 dá 1, fica 0. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1, menos 1 sobre raiz de 2. Certo? Então isso aqui é só uma expressão para escrever a operação de Hadamard. Só isso. Vamos ver para 2 qubits, para a gente ver que funciona também. Certo? Só uma forma compacta, é isso que eu quero mostrar. Uma forma compacta de escrever. Porque a gente vai trabalhar com H elevado a N, né? Então, como é que fica Hadamard de N? Então é difícil para a gente entender. Então por isso que a gente faz essa forma compacta. Então para 2 qubits, vamos ver como é que funciona. Para a gente entender a lógica. Então eu vou ter o Hadamard aplicado no x1 e o Hadamard aplicado no x2.
certo? 2 qubits. Então, ó, a expressão aí vai dar, ó, a somatória no Z1, tá certo? Menos 1 elevado a x1 vezes Z1, que é a aplicação no primeiro qubit, tá certo? Isso aqui dividido por raiz de 2. Tá certo? Isso aqui, produto tensorial, né? Somatória em Z2 menos 1 x2 vezes Z2 dividido por raiz de 2. Então, simplesmente fiz a aplicação do Hadamard no x1, a aplicação no Hadamard no x2, certo? Apliquei a formuleta aqui da operação de Hadamard que a gente viu que funciona muito bem, certo? Sem problema nenhum. Aí eu vou só reescrever isso aqui, vou escrever isso aqui como sendo uma somatória em Z1. Na vez de colocar outra somatória, eu vou pôr uma vírgula aqui, a somatória em Z2, tá certo? Ou seja, somatória em Z1 e em Z2. O menos 1 é um número, né? Então ele pode atravessar os operadores, os estados sem problema nenhum, né? Isso aqui é um vetor, né? Se eu multiplicar pela esquerda ou pela direita o escalar, tanto faz. Então fica menos 1 elevado a x1 Z1 menos 1 x2 vezes Z2 e aqui fica Z1 Z2 dividido por raiz de 2 elevado ao quadrado. Tá certo? Só simplesmente peguei isso aqui e joguei para a esquerda aqui, ó. Ficou somatória de Z1 Z2 menos 1 x1 Z1 x2 Z2 Z1 Z2 raiz de 2 sobre 2. Aí tem que fazer todas as distributivas e tudo mais, né? Tá certo? E se fosse para N, como é que ficaria agora para N qubits? Então, o H aplicado em N de qubits, aí você tem aqui x1, x2, xn. Eu vou ter então, por analogia, você vê, vai dar uma somatória em Z1, Z2, Zn. Aí eu vou ter, ó. Isso aqui, ó, se você se atentar, eu posso escrever assim, ó, não tem problema nenhum, né? Que é menos 1 elevado a A vezes menos 1 elevado a B. Isso aqui nada mais é do que menos 1 elevado a A mais B, ou seja, x1 tá certo? Isso aqui é matemática básica, né? A elevado a B vezes A elevado a C é A elevado a B mais C, certo? Então, menos 1 elevado a x menos 1, a x1 Z1, vezes menos 1 elevado a x2 Z2, nada mais é do que menos 1 elevado a x1 Z1 mais x2 Z2. Ok? Então, aqui vou ter menos 1 elevado a x1 Z1 mais x2 Z2 mais xn Zn. Tá certo? E aqui na frente, Z1, Z2, Zn. Tudo isso dividido por raiz de 2 elevado a n. Certo? Então, essa é a operação de Hadamard aplicada numa sequência de qubits aqui. Ok? De uma forma mais compacta,
só para simplificar a notação, eu vou escrever H tensorial N aplicado no meu X, onde o meu X quem é? É um vetor que tem todos, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tem N elementos, tá certo? Isso aqui nada mais é do que uma somatória em Z, onde o Z também tem todos os elementos, é um vetorzinho ali, e aqui fica menos 1, e aqui fica o produto escalar ó, de X com Z, ou seja, x1, z1, x2, z2, x3 mais z3, x4 mais z4, x5 mais z, e assim por diante. Certo? Pense como se fosse um vetorzinho mesmo, produto escalar entre dois vetores. Certo? E aqui fica o meu vetorzinho z raiz de 2 elevado a i. Isso aqui é análogo a isso, só estou descrevendo de uma maneira mais compacta esse mesmo resultado aqui. Ou seja, incorporei todos esses índices num único aqui, incorporei todos esses índices num único aqui, e aqui fica o produto escalar entre eles. Tipo assim, se você tivesse um vetor, ó, que é assim, ó, só para... que é x1, x2, x3, e outro vetor aqui, z1, z2, z3, o produto escalar de x com z é exatamente x1, z1 mais x2, z2 mais x3, z3. Certo? Isso é a resposta, é um produto escalar entre dois vetores, que é basicamente o que eu estou tentando escrever aqui numa notação, entre aspas, em vetorial. Certo? O x e o z. Só para compactar a notação, para não ficar carregando um monte de índices. Ok? Muito bem. Então, visto isso aí, e dado que o meu psi2, ó, vamos voltar ao meu psi2. Tá aqui o meu psi2, ó. Ele é dado por isso aqui. Vamos aplicar então o Hadamard. Então, vamos reescrever o psi2 aqui. Então, visto que psi2 é igual somatório em x menos 1 f de x dividido por raiz de 2 elevado a n, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Só reescrevi, ó. Menos x, menos 1 elevado a f de x, raiz de 2 elevado a n, 0 menos 1 sobre raiz de 2, exatamente igual ao que estava lá, só reescrevi. Então, visto que o psi de 2 é dado por isso aí, o meu psi de 3, quem que é o psi de 3 no meu circuito? Ó, é aplicar o Hadamard sobre todos os x aqui do psi 2, tá certo? Isso me dá o psi de 3. Então, o psi de 3 vai ser o H tensorial e não aplicado em psi de 2. Certo? E aí, para escrever essa operação aqui, eu vou usar a minha forma compacta aqui, certo? Por isso que eu desenvolvi a forma compacta, porque agora eu tenho que aplicar nesse objeto aqui como um todo a minha operação de Hadamard. Então, isso aí vai me dar. Vamos fazer, ó. Então, ó, eu tenho aqui, ele vai aplicar em x, tá certo? Então, ó, vamos só reescrever aqui, vai ter o quê? Somatório em x, menos 1, f elevado a x, raiz de 2 elevado a n, e aí me aparece aqui, ó, o Hadamard aplicado em x, e aqui 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? É isso que eu vou fazer, ó. Isso aqui é exatamente
isso aqui. Então, o resultado disso aqui vai ser, então, ó, vamos deixar aparecer aqui. Então, eu vou pôr a somatória em Z aqui na frente, aqui. Somatória em Z. Aí tem a somatória em X. Aí eu tenho menos 1, f de x, raiz de 2 elevado a n. Aí eu tenho aqui, ó, menos 1 x escalar com z, z sobre raiz de 2 elevado a n, e aqui 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá claro? Só peguei e substituí isso aqui por isso aqui, pela minha forma mais compacta, que deu a expressão aqui um pouco mais complexa. Então, ó, aqui eu tenho menos 1 elevado a f de x e menos 1 elevado a x escalar z. Posso somar, fica menos 1 elevado a x escalar z mais f de x. Tá certo? Porque é o mesmo índice. Então, finalmente, o meu h tensorial n aplicado em psi2 é, por sua vez, o psi3, que fica, então, a somatória em z, somatória em x, menos 1 aplicado aqui a x escalar z mais f de x, tá certo? Só peguei e somei, porque tem uma multiplicação menos 1 f de x, menos 1 x mais z, somei, né? Então, menos 1 que multiplica elevado a x escalar z mais f de x. Aplicado não, produto aqui com z. Aqui fica raiz de 2 elevado a n vezes raiz de 2 elevado a n. Isso aqui fica, então, dividido por 2 elevado a n, tá certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 elevado a n, dá 2 elevado a n. E aqui, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Pois não. O que vai definir f de x? F de x é a operação que o Bob escolheu. Bob, ele vai lá, é uma função balanceada ou uma função constante. Ou seja, ela vai te dar números, ela te retorna ou 0 ou 1. Simples isso. Ela pode retornar tudo 0, pode retornar tudo 1, ou ela pode retornar metade das vezes 1 e metade das vezes 0. Aí metade das vezes quer dizer, depende de quantos bits é o x. Tá vendo? Se for n quantum bits, então n sobre 2 vezes ela vai retornar 1 e n sobre 2 vezes ela vai retornar 0 se ela for balanceada. Onde esse x é todos os elementos da base, lembra? 000, 001, 010, 00 e assim por diante. Todos os elementos. Só o 0, 1. Ela vai, para cada um deles ela vai retornar o 0, 1. Só que ela pode retornar para todos eles 0, para todos eles 1, ou metade desses valores 0 e metade desses valores 1. E ele quer saber exatamente isso. Que tipo de função é essa? Ele não sabe o que ela vai retornar. Ele não interessa. Não é essa a tarefa da Alice. A tarefa da Alice é descobrir se essa função é balanceada ou é constante. É isso que ela vai fazer. E ela vai fazer isso com uma única medida. Tá certo? Essa que é a ideia. Muito bem. Então, feito isso aí, ó, agora que vem a mágica. Parece que não acontece, mas feito isso aqui, está pronto. Isso aqui é o resultado final do circuito. Ó. Como é que ela pode, com esse estado psi3, determinar se a função é balanceada ou constante? Essa é a grande pergunta. Então, o que ela vai fazer? Alice, então,
mensura o estado Z. Ela vai medir esse cara aqui. Como é que pode a medida desse cara dar a resposta para o sistema? Primeiramente, a gente precisa notar o seguinte. A amplitude do estado. Lembre-se, aqui ó, o X, ele tem 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tem todos, tá certo? Todos, tem 0, 0, vamos supor se fosse 2 qubits, teria o 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, certo? Então, note que a amplitude do estado zero elevado a n, ou seja, todo mundo zero, se todo mundo for zero, ou seja, se o z, que é o resultado dessa explicação, for todo mundo zero, o z vale zero para todos, tá certo? Z1 vale zero, Z2 vale zero, Z3 vale zero, Z4 vale zero. É isso que ele está falando. Ó. Se esse objeto for todo zero, 0, 0, Z1 vale zero, Z2 vale zero, Z3 vale zero, todos eles valem zero, a amplitude desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser somatória em x menos 1. O z vai ser todos zeros, né? O z1 vale 0, o z2 vale 0, o z3 vale 0, o z4 vale 0, todos vale 0. Então vai ficar menos 1 elevado a f de x sobre 2 elevado a n. Essa é a amplitude que multiplica o 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Tá certo? Se o f de x for constante, a amplitude desse estado aqui, ó, desses estados 0, 0, 0, 0, 0, 0, quanto vai valer? Se ele for constante, independente do valor dos f's de x. Se f de x é constante, veja, ó, os resultados f de x, ou independente do valor de x, ou vale 1 ou vale 0, tá certo? Se ele for constante, significa o quê? Que todos os resultados de f de x, independente de qual seja o x, ou é 1 ou é 0, tá certo? Se todos forem 1, quanto vai dar esse somatório aqui? Se todos valem 1. Imagina, ó, fica menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 1. Fica menos 1 elevado a somatória de f de x, sendo que todos eles valem simplesmente 1. Ou se todos eles valem 0. Quanto que ficaria isso aqui? É sempre, se f de x for constante, a amplitude do estado zero tensorial n é mais ou menos 1. Não tem como escapar, certo? Se eles forem todos constantes. O f de x aqui vale todo mundo 0 ou todo mundo 1. Tá certo? Isso aqui é... Você está pegando o f de todos os x. Tá certo? Seja qual for o x aqui que você escolher, ou isso aqui vale todo mundo 0, fica menos 1 elevado a 0 e dá 1, ou o f de x vale 1, e aí fica menos 1 elevado a 0 e dá menos 1. Então, a amplitude desse cara vai ser, desse estado 0 aqui, vai ser mais ou menos 1.
No exemplo isso vai ficar mais claro, certo? Só estou te afirmando aqui agora. Quando eu fizer o exemplo, isso aqui vai ficar mais claro. Então, a amplitude desse estado é sempre mais ou menos 1. Como o psi de 3 ele é normalizado, tá certo? O psi de 3 aqui ele é normalizado, ou seja, tem tamanho 1, todas as outras amplitudes, ou seja, a dos estados. Imagina que eu tenho aqui um sistema onde o z são 2 qubits. Então eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Se a amplitude desse estado aqui for 1, então o meu estado aqui desse elemento aqui, ó, como o psi de 3 é normalizado, o cara que multiplica esse, o cara que multiplica esse, o cara que multiplica esse, necessariamente tem que ser 0. Lembre-se, para eu ter um estado psi válido, ó, vamos pegar, vai dar alfa 0, 0 mais beta 0, 1 mais gama 1, 0 mais ômega 1, 1. Tá certo? Lembre-se, normalizado. O que significa normalizado? Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado mais ômega ao quadrado vale 1. Tá certo? Isso é normalizado. Se o alfa vale 1, que é a amplitude do 0, 0, necessariamente o beta, o gama e o ômega tem que ser 0 para isso aqui ser satisfeito. Certo? Então, se a função é balanceada, a amplitude dos zeros, de todos os zeros, vai ser 1. E de todos os outros elementos, necessariamente, para satisfazer a condição de normalização, vai ser 0. Ou seja, esse estado z aqui, quando a função for balanceada, ele vai ser tudo 0. Ah, desculpe, quando a função for balanceada, não. Quando a função for constante, vai ser tudo sempre vai ser tudo 0 quando ele for constante. Então, se você conseguir olhar para o z e medir o estado dele, basta você ver e determinar. Se ele der tudo 0, isso significa que a minha função f de x ela é constante. Necessariamente ela vai ser uma função constante. No entanto, se o f de x for balanceado, ou seja, metade das vezes der 0 e metade das vezes der 1, tá certo? O que acontece é que a amplitude do estado 0 elevado a n. Por quê? Porque esse cara aqui deu 0, ficou só os f de x, tá certo? Isso aqui ficou todo balanceado agora, metade das vezes zeros e metade das vezes 1. Se você fizer isso aí, a amplitude desse estado aqui necessariamente vai ser 0. Se ele for balanceado. Por quê? Porque, imagine que eu tenha 4 deles, Então, vou ter menos 1 elevado a f de 0, 0, 2 qubits, certo? Mais menos 1 elevado a f de 0, 1, mais menos 1 elevado a f de 1, 0, mais menos 1 elevado a f de 1, 1. Tá certo? Se ele for balanceado, então vamos supor que esse aqui vale 0, esse aqui vale 0, esse aqui vale 1 e esse aqui vale 1. Quanto dá essa soma? Menos 1 elevado a 0 dá 1. Menos 1 elevado a 0 dá. Menos 1 elevado a 1 dá. Menos 1 elevado a 1 dá.
Somou tudo dá 0. Vamos balancear de outro jeito. Vamos pegar esse aqui sendo 1, esse aqui sendo 0, esse aqui sendo 0 e esse aqui sendo 1. Então, menos 1 elevado a 0 dá... sempre que ele for balanceado, a amplitude do estado 00 será sempre 0. Não tem como. Porque é balanceado esse cara aqui, tá vendo? Não tem o que acontecer. Como ele é balanceado, a amplitude desses estados vai ter 0 elevado a menos 1 elevado a f00, menos 1 elevado a f01, menos 1 elevado... Quando você somar todos, vai dar sempre 0 a amplitude do estado 0000000. Caso contrário, se ele for constante, se for todo mundo constante, põe 1, 1, 1, 1, então vai ficar menos 1 elevado a 1, menos 1, menos 1 elevado a 1, menos 1, menos 1 elevado a 1, menos 1, menos 1 elevado a 1, menos 1. Vai dar menos 4 dividido por 4, dá menos 1, que é menos 1. Não, é tudo 0. Então vai ficar f elevado a 0 dá 1, f elevado a menos 1 elevado a 0 dá 1, menos 1 elevado a 0 dá 1, menos 4. Dividido por 4 deu mais 1. Então a amplitude desse estado aqui, vai ser 1 se a função for balanceada, ou vai ser 0 se a amplitude for constante. Desculpa, vai ser 0, vai ser 1 ou menos 1 se a função for constante, ou será 0 se a função for balanceada. Então ela vai, mensura o estado de Z e checa. Vai lá e mede. Se ela obter todo mundo 0, ela sabe que a função era constante. Se ela obter qualquer outro resultado, seja qual for, que não seja todo mundo 0, ela sabe que a função é balanceada. Não tem como. Com isso aí, então, com a medida do estado de Z, de n qubits, uma única medida, e é possível você medir esse estado de uma única vez, você consegue determinar se, de maneira única, se a função f de x é ou não balanceada, ou se ela é constante. Tá claro? Então, na sequência, a gente vai fazer o exemplo.